Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Então tá. Olá, queridos ouvintes do Sala TUSP, o nosso podcast onde a gente conta histórias da grande história do teatro brasileiro, sempre ampliando nossos horizontes ou apenas reconhecendo que o mundo não acaba lá na esquina, né? Eu estou aqui em São Paulo, meu nome é Maria Tendlau e estou com Chico Pérez, em Bauru. Oi, Chico. Olá, Maria. Olá, ouvintes. Estamos muito bem hoje, estamos muito bem acompanhados, porque hoje nós vamos relembrar histórias de um passado que para alguns nem foi tão distante assim. Eu estou super excitado com essa história, mas vai ser um podcast gostoso, nostálgico. E a gente está conectado com Campinas para conversar com a incrível Hermínia Silva, que é uma pessoa muito bacana, que vocês vão conhecer. Bom dia, Hermínia. Bom dia. Incrível é bom, hein? Que legal. Bom dia, vocês são incríveis. Eu diria que é abracadabrante presença de Hermínia Silva, numa apoteose de emoções. Só para introduzir o nosso tema. Bom, eu vou apresentar a Hermínia. A Hermínia ela possui graduação em Serviço Social pela PUC de Campinas, graduação em História também pela Unicamp. É autora de alguns livros muito bacanas. Eu estou aqui apaixonada por um dos livros dela que eu estou lendo, que é o Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil. E também um segundo livro chamado Respeitável Público, O Circo em Cena, que ela escreveu junto com o querido Luiz Alberto de Abreu. A Hermínia desenvolve atividades de pesquisa e formação na Escola Nacional de Circo, da Funarte do Rio, é co-coordenadora do grupo Circos, da Unicamp, é professora convidada da área de pós na Unesp, e ela é também coordenadora, junto com Daniel de Carvalho Lopes, do site www.circoemtudo.com.br, e depois a gente vai deixar o link lá embaixo. Bom, mais um pouco da história da Hermínia ela vai contar para a gente, e eu queria começar exatamente falando da história, que é o seguinte: Hermínia Silva vem de uma família de circo, uma família circense, e em tempos de uma super ênfase naquele do lugar de fala, a gente está falando com a pessoa certa, mas mesmo vindo de uma família de circo, tendo esse conhecimento prático de vida, a Hermínia desenvolveu uma pesquisa maravilhosa, incrível, muito dedicada, muito preciosística, em relação à história do circo-teatro no Brasil, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É isso, Hermínia? É isso e um pouco mais. Depois... Deixa eu só colocar que eu fui professora voluntária da Unesp durante 3 anos, né? Orientei 3 mestrados, mas hoje eu não estou mais, né? Ah, tá. E o site é www.circonteúdo.com. Então eu fiz um trocadilho poético, porque eu li circo em tudo, achei tão bonito. Eu gostei tanto desse nome, vai usar também, e vai dar o crédito para você, tá bom? Não precisa. Tá aí, tá que nem as peças do circo teatro, não tem direitos autorais. Vai mudando, vai seguindo. Hermínia, conta um pouco da sua história, da história de vida, da sua família, enfim. Nós somos uma geração que nasceu na década de 40, 50, 1940 e 50, que está vivendo, a geração anterior estava já vivendo processos de mudanças e transformações para dentro do que se chamava espetáculo circense, certo? Depois eu amplio isso, mas um dos processos que vai se consolidando no final do XIX, se construindo e se consolidando no início do século XX, que isso não tinha a ver só com o circo, mas tinha a ver com vários outros processos, são as mudanças na questão da educação
no Brasil. Isso não é uma coisa brasileira só, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, mas eu vou falar do Brasil, né? Isso aconteceu com primas minhas, que são famílias que ficaram na Argentina, em outros lugares, mas eu vou falar do Brasil. Então, está se consolidando uma mudança, principalmente a partir de 30, com Capanema, da questão da questão da aprendizagem, da educação e das escolas, de acessibilidade maior das escolas. É o momento que se amplia a rede de construções de escolas para o fundamental e tudo isso. Bom, essa é uma história que eu não vou contar, que às vezes eu sou papagaio de pirata nessa história, então eu tenho lá escrito, toda a minha pesquisa está lá. Mas isso passa por processos de transformações nos pertencimentos de vários grupos que tinham a transmissão oral como portadora de formação de profissionais. Durante 500 anos, algumas profissões formaram profissionais capacitados a partir da transmissão oral dos saberes e práticas. E o circo era uma delas, né? Ainda é uma delas, mas até 40 era fundamentalmente assim. Então, você tem vários grupos de circenses, cigano, parteiras, rendeiras, alfaiates, sapateiros, pescadores. Então, você vai incluindo aí, vai incluindo grupos que a transmissão oral formava os seus elementos e formava a geração seguinte, né? A partir de várias questões, várias razões, várias consequências, a questão da transmissão oral do saber não vai deixando de ser, isso não acontece no século XIX, no século XX, desde o XIX, desde antes já está vindo, mas foi deixando de ser o principal modo de formação e capacitação da geração seguinte. E começa a ter também uma desqualificação desses modos de formação, né? A partir eu coloco os povos originários também aí nesse caso, né? Os indígenas, que se chama índio, não é? Mas para mim é povos originários. Então, há uma desqualificação do saber e do conhecimento a partir da transmissão oral. Ou seja, a partir de um determinado momento, tem um lugar da produção do saber, que é o lugar da produção do conhecimento, que é a escola. A escola, prédio, instituição escolar, tudo isso vai ser o lugar da produção de conhecimento. E aí, vários grupos deixam de fazer essas transmissões e para colocar seus filhos na escola. Porque a valoração passava por uma coisa que na nossa época, até hoje, mas na nossa época, é ter o diploma, né? Ter diplomas, né? Então, o circense não foge à regra de estar inserido em sintonia, em sinergia com tudo que está acontecendo, né? Devido a várias mudanças e transformações que estão ocorrendo para dentro do mundo do circo, sob a lona, essa questão também começou a fazer sentido para os circenses. Então, nós somos uma geração de 14, 15 primos, né? Que nenhum vai ser artista de circo. Isso para a história do circo, isso não existia. Sempre tinha um ou dois filhos que não seguiam, mas uma geração inteira, que nem a nossa. Eu tenho uma prima que é artista, mas ela tem diploma de fisioterapeuta. Então, assim, todos nós adquirimos diplomas variados, né? E a gente teve, entre aspas, um afastamento do circo, do viver cotidiano que nós tínhamos. Então, com 6, 7 anos, nós paramos em São Paulo, né? Minha mãe e meu pai continuaram viajando, nós paramos com a família da minha mãe, que não era de circo, e só íamos para o circo nas férias, né? Tínhamos um acordo tácito, não tanto falado, mas um acordo de não falarmos que éramos gente de circo na escola, porque havia preconceito, né? Porque
a associação de gente de circo com cigano era muito forte, né? Não só com cigano, mas com a própria questão nômade circense, né? Então, a gente foi se formando, eu tenho. Era bancária do Banespa, me aposentei bancária, mas fui estudando, tal, e em 85, eu e minha prima somos chamados por uma jornalista aqui de Campinas querendo saber da história do circo. E aquilo foi um dispositivo em mim, assim, eu falei assim, gente, mas eu não conheço nada da história do circo. E aquilo me pegou de uma forma muito forte. Eu já tinha me formado em serviço social, não exercia a profissão, e aquilo me pegou, e aí eu conversando com meu marido e com uma amiga socióloga, eu falei, ela virou para mim e falou, você tem que começa a entrevistar, né? Em 85, a gente já estava vivenciando, e eu não vivenciava direito isso, a gente já estava vivenciando processos de transformações no modo de organização do trabalho. É um palavrão que depois eu explico melhor. No modo de organização do trabalho e no processo de formação e aprendizagem da linguagem circense, já tinha dado voltas incríveis de transformações, que era a própria entrada das escolas de circo fora da lona. Porque eu considero a escola, a primeira escola de circo sempre foi sob a lona, sob o toldo, ou com os grupos circenses, que eu não chamo de tradicionais. Vou falar sobre isso depois, tá? Então, esses conceitos têm datas. Então, quando a gente fala desses conceitos, a gente tem que saber com quem está falando e por que está falando, né? Comecei a entrevistar minhas famílias, minhas tias-avós, meus tios-avós, meu pai, minhas tias, e eu fui descobrindo uma riqueza histórica daquelas pessoas que eu até hoje me emociono quando eu escuto. Quando eu começo a pensar o quanto. O Chico falou um momento antes da gente conversar que assim, o quanto houve uma produção de esquecimento, o quanto houve uma produção de seleção de memória deles mesmos. Eles se orgulhavam muito de ser circenses, não é isso, né? Mas o quanto foi se produzindo esquecimento, porque esquecimento se produz por várias razões. Só que também uma das razões que eu trabalho é sobre a questão da disputa de memórias. E eu mergulhei nessa questão, assim, vamos conversar sobre as memórias. E assim, era muito emocionante, porque eu vivi coisas que eles falavam quando crianças, quando nós éramos crianças. Nós vivemos de perto tudo isso, né? Toda a riqueza que eles eram. Mas nós não considerávamos aquilo. Era uma importância de um triunfo familiar, era uma conquista familiar. Eu tenho uma questão em relação a isso. Pensando nas tradições, e as tradições familiares, até pensando em tradições religiosas, quer dizer, existe um conhecimento também que é quase um conhecimento místico, no sentido de que ele é passado só de pai para filho. Havia também, da parte dos circenses, esse conhecimento é só nosso, então, portanto, a gente tem que manter um certo isolamento do resto da comunidade? Sim e não. Não para quando você vai estudar o processo histórico circense. Sim, quando a partir da década de 80 você começa com outras disputas de produção de poderes e saberes dentro do circo. Quando, a partir da década de 60, 70, você começa a produzir muito esse conceito da tradição. Então, meu avô não se chamava circense tradicional, ele se chamava circense. Então, o conceito tradição, ele tem uma data que vai sendo produzida a partir de 70, 80, e com os novos sujeitos históricos produzidos, que são construídos a partir das escolas de circo, aí há uma disputa muito grande dos grupos que se dizem tradicionais, nós somos os únicos que temos o conhecimento e sabemos passar
a questão da linguagem circense, e o outro grupo que se diz circo novo, hoje circo contemporâneo. Então, quando você vai tendo essa disputa, há uma volta para dentro da questão de que só nós temos os conhecimentos. E aí se chamam tradicionais. Entendeu? Só que isso não foi sempre assim. Porque quando os conceitos vão sendo criados, Maria, parece que eles são universais. E desde sempre. E não é bem isso, Sim. né? Não é bem isso. Eu, quando comecei a entrevistar minhas tias-avós, tal, eu tinha certeza. Eu fui com tantas certezas que eu perguntava, eu brinco sempre que as minhas primeiras entrevistas eu não mostro para ninguém. Porque eu fui com tantas certezas que eu perguntava já dando a resposta. E minhas tias-avós falavam, é isso mesmo, não falava mais nada. Né? Porque eu falava, nossa, vocês acham que a coisa do circense tradicional é o melhor, não sei o quê, que fora da tradição não se produz circo? Acho, pronto. Eu já dava o texto para ela. Ô, Hermínia, mas eles usavam esse termo, eles usavam nos anos 80 e 90 esse termo tradicional também como uma forma de agregar valor a um tipo de trabalho que, de certa Justo. forma, estava se perdendo, né? Então, eu conheço algumas famílias de circo que falam assim, não, nós somos tradicionais e somos de 5 gerações, e isso agrega um valor na ela de que ela afirma um ponto ali, né, também. Mas, Chico, é tudo isso que vocês estão falando. Mas isso não foi sempre assim. Aí a gente fez agora o que você fez com as suas tias. O quê? A gente está explicando, dando a resposta já, né? É, porque significa isso mesmo, né? Quem é o sujeito da construção da memória? Pensando, por exemplo, nos povos originários que você falou inicialmente, o termo indígena é um termo dado pelo branco. Porque pelo branco europeu colonizador. Então, os povos originários passaram a utilizar o termo indígena como uma forma de resistência e luta, no momento que eles passam a se tratar de parentes, né? Então, um Chavante é parente de um Asninca, Dos mesmo tucanos. não sendo os tucanos. E são indígenas, mas é por uma consciência de luta. Talvez tenha uma resposta semelhante aí. Então, mas por isso que, assim, mais do que eliminar o conceito, é entender quando começa a se consolidar, quando este conceito vai fazendo sentido para o grupo, e por que ele vai sentindo, e por que ele se coloca desta forma. Né? Então, quando eu comecei a entrevistar as minhas tias-avós, depois que eu desperto para a loucura de entrevistadora que eu era, que, pelo amor de Deus, né? Mas eu desperto, e é interessante porque eu desperto para outra coisa. Eu fui entrevistando, não só fazendo a resposta já na pergunta, né? Mas eu também fui entrevistando, achando que a fonte oral, eu não chamo de história oral, porque para mim são fontes, tanto oral quanto documental, qualquer outro tipo. Então, você achar que a fonte oral é obrigada a saber que isso aconteceu no dia 1º de março de 1940. Gente, nem nós conseguimos fazer isso, né? Não temos essa memória das coisas. Então, outra coisa que eu também mudei. Então, o que eu começo a perguntar para eles? E aí é que aparece Discutir no Mundo, que é o meu debate político, de militância política, até hoje, em relação ao circo. Então, eu comecei a perguntar assim: fala para mim, e essa foi uma das perguntas que eu fiz para todos, e todas e todos. Né? Eu falei assim: fala para mim como foi seu processo de se tornar artista circense. E aí, eu me desterritorializei mesmo nesse sentido, né? Então, quando elas começam, eles e elas começam a falar desse processo de formação de ser artista circense, eles vão falando
da vida, das experiências, das vidas vividas, das trocas, das redes, do machismo, da homofobia. Vamos falando de tudo isso, da relação com as cidades, das relações com as cidades, então, assim, quando você discutindo essa questão do processo de formação, o mundo circense me aparecia. E qual era esse mundo circense, Maria? E eu vou chegar nas questões que vocês colocam. Era um mundo circense de uma riqueza, de uma complexidade, de diversidade de modos de ser circense, de modos de se fazer circo, que era esquecido. Houve uma produção de esquecimento, né? Então, ou uma seleção de memória, que eu chamo. Então, quando eu vou, a partir dessas entrevistas, e que me serviram depois, que é o meu mestrado, apesar do respeitável público, o Circo em Cena, com o Abreu, ter sido o segundo livro, mas é o primeiro, no sentido que foi o meu mestrado. Eu vou trabalhando com a. Eu era tomada cheia de surpresa, cheia de surpresa. Então, quando eu descubro que a minha avó era bailarina clássica no circo, com 10 anos de idade, de ponta. Ela e as primas dela faziam balé clássico no circo. Eu descubro, talvez eu até soubesse em algum momento, mas sempre uma descoberta nova. Não é Alzheimer, é descoberta nova, porque aquele momento começou a fazer sentido para mim, né? Então, quando eu descubro a produção da teatralidade circense e do quanto qualquer período que você fala, de qualquer arte, de qualquer produção artística, qualquer período que você fala das artes do circo, qualquer período, eles são contemporâneos ao momento que eles estão vivendo. E contemporâneos em termos de produção tecnológica, de incorporação de produção tecnológica, e eu estou falando de tecnologia como produção de saber, não é só a máquina, o material, que eles tinham muito, né, saberes disso. É a tecnologia relacional, é aquela que a Lu Rubra fala, é a alta tecnologia humana. Então, eles incorporavam saberes do teatro, eles incorporavam saberes da dança, saberes. Não é que eles incorporavam porque copiavam, porque eles eram. Até um certo momento na produção artística circense, e isso é porque eles eram herdeiros de multidões de outros artistas do século XVII, XVIII, multidões que não havia ainda o conceito de especialista. Né? Os corpos artísticos eram multidões, como são até hoje, mas os corpos artísticos, a produção dos corpos artísticos, não podia ser só acrobático. Esse é um conceito muito raso em relação ao que se ficou da imagem do circo, né? Que é acrobático. Né? Número, 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 palhaço, animal, número, número. Então, isso é um formato muito americanizado, que se impõe na América Latina pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Eu percebo, lendo o Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a teatralidade circense no Brasil, me deu essa sensação muito. Estava brincando com o Chico que eu sou materialista, então, para mim, a história do fazer é sempre muito mais interessante do que a história do conceito, enfim. E que essa tecnologia do fazer, como ela vai sendo apreendida e como ela não se faz alarde, mas ela faz parte de um modo de produzir, e isso está integrado com a arte, me pareceu muito, muito interessante. E aí, eu até já emendando, queria que você falasse um pouco dessa pessoa que você acabou seguindo a trajetória, que é o Benjamin de Oliveira, que é uma figura bem ímpar, embora não única, né, na história do circo. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas de entrevistas mas com fontes orais, e depois eu vou para o Benjamin, que aí eu volto no tempo para mergulhar
naquelas produções que eles e elas estavam me contando, eu sempre tive a necessidade de me desgarrar mesmo, de me demarcar dessa questão de conceitos definidos e que você vai lá e enxerga o que você quer enxergar, né? Então, quando eu termino o mestrado, já tenho esse fazer, eu falo que a minha metodologia foi pegar na mão dos circenses e, pegando na mão dos circenses, entrar junto com eles na história. E eles vão me mostrando coisas que, a partir disso, é que eu vou trabalhar isso. Né? Então, o Benjamin é um diálogo que eu estou fazendo na década, no final da década do 20, né? É um diálogo forte que eu estou fazendo porque a gente, quando faz história, está conversando com o presente. Você tá fazendo o processo histórico da pesquisa conversando com o seu presente. E com quem eu estava conversando? Né? Porque eu perguntava assim, por que você se chama tradicional? Né? E aí, assim, é porque nós fazemos parte dos primeiros artistas circenses que chegaram no Brasil, porque nós é que detemos os saberes, porque nós. E aí eu conversava com a geração do Circo Novo. Por que vocês se chamam de novo? Né? Aí não, porque nós misturamos circo com teatro, porque nós misturamos circo, teatro e música, nós trabalhamos em palcos teatrais, trabalhamos em vários espaços, não trabalhamos na lona, e uma visão muito europeizada disso tudo, uma influência muito colonizada mesmo, né? Então, quando eu olho para esses dois grupos, Maria, eu olhava e dizia assim: eles não conhecem o que é o processo histórico da linguagem circense. Eles não conhecem. Que já A fazia tudo produção, isso em 1920, né? não, fazia tudo isso em 1769. Mais longe ainda. Que é quando se diz que são os primeiros movimentos, ainda não se chama circo, que vai se chamar espetáculo circense no 19, por volta de 1808, 1809, certo? Então, assim, eu dizia assim, como assim eles não conhecem? O chamado tradicional esqueceu, porque para ele olhava esse grupo novo e dizia: isso não é circo, isso é teatro, isso é dança, isso é música, não é circo. O novo olhava para o chamado tradicional e dizia assim: nós não temos nada a ver. Sabe geração espontânea? Parece que nasceu de geração espontânea. Nós não temos nada a ver com isso. Então, eu mergulhei mesmo na minha pesquisa, foram pesquisa de mais de 20 anos de jornais, ainda no microfilme. A minha LER piorou sensivelmente nesse período. Uma amiga minha me ajudou, porque eu já não estava dando mais conta. Fora todas as fontes documentais que eu levantei, músicas do período, tudo, tudo para estudar circo. Você tem que estudar música, dança, teatro, disco, rádio, televisão, cinema, fotografia. Nenhuma história disso tudo que eu falei pode ser contada sem falar de circo. E eu tive essa questão, Marístico. Quando eu começo com as minhas surpresas em relação às minhas descobertas da riqueza dessa história, eu vou descobrindo que, sim, na produção das histórias desses elementos, de tudo isso que eu falei, a seleção de não aparecer a história do circo é muito forte. E que produz um esquecimento nos próprios circenses tradicionais, que dizem: isso é teatro, isso é dança, isso não sei o quê, não é circo. Quando eu entro nisso, eu pego na mão do Benjamin, eu não faço uma biografia dele, né? Porque eu vou até 1910, 12,
né? Mas quando eu entro, pego na mão dele, quando ele foge com o circo, em 1882, ele é de 1870, ele nasce um ano antes da lei do ventre livre, mas ele já nasce alforriado, e ele foge com 12 anos no circo que estava na cidade dele. Então, eu fui para Pará de Minas para pegar essa história, conhecer a fazenda que ele nasceu, e hoje amplificou muito as publicações, as pesquisas lá, inclusive tem amigos meus que vão explodir com várias das nossas pesquisas, porque é ótimo, vão trazer fontes diferentes. Então, eu comecei por Pará de Minas, e aí fui atrás desses circenses. Então, quando eu falo Benjamin, eu estou falando de um coletivo de produção circense deste período, então eu estou falando dos Benjamins, né? E a primeira coisa que, quando eu pego na mão do Benjamin e as fontes, tem uma imagem do Procópio Ferreira, na década de 40, 50, que o Benjamin é redescoberto, né? Aí é um outro momento da história, e há um movimento de tentativa de proteção ao Benjamin, que está muito idoso, muitos problemas de saúde, e aí uns deputados, que ainda a capital federal é o Rio de Janeiro, né? Então, os deputados federais se reúnem, conseguem, inclusive, conseguem uma espécie de uma aposentadoria para ele, né? Mas aí ele volta a entrar nos noticiários, de jornais, de entrevistas, e o Procópio cria duas imagens, que ele foi o primeiro palhaço negro no Brasil e o primeiro, o que descobriu o circo-teatro, que inventou o circo-teatro, que criou o circo-teatro. Então, quando eu pego na mão dele, ou deles, desse coletivo que significa Benjamin, eu vou entrando e vou descobrindo, assim, estes grupos que vão ser chamados circenses no início do século XIX, eles são herdeiros de uma multidão de artistas, que quando eu digo, não é que eles são só herdeiros da comédia dell'arte, eles são herdeiros de todas essas misturas artísticas, porque o século XVIII, XVII, eles, é claro que tem alguns artistas que são do teatro, mas não são muitos. Então, quando você vê as pesquisas dessa multidão, nas feiras, nas praças, em vários lugares, você vê que não tem um corpo artístico especialista em algo. Eles faziam tudo. E o que eles faziam era tudo bom? Não. Tinha coisas que eles faziam bem, tinha coisa que era horrível, tinha coisa que era mais ou menos, mas o corpo artístico era atravessado, transversalizado o tempo todo por toda a produção artística que está acontecendo. Bom, esses artistas que vão construir o que vai ser chamado de circo são essas multidões de corpos artísticos que trazem, veja, que trazem as acrobacias, os equilíbrios, o cuspir-fogo, a magia, a comicidade, a representação teatral, a música dançada e cantada e tocada, trazem, né? Porque eles tinham que ser suficientes para dar conta de um espetáculo. Além disso, e isso vai ser uma característica fortíssima nos circenses que vão se constituir no Brasil, na América Latina. Eu gosto de falar da América Latina porque eles percorreram toda a América Latina. Nós temos parentes em vários lugares que foram se estabelecendo circenses nos lugares. Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. E eles, além de tudo, tinham uma questão forte de conhecimento de arquitetura. Não tinha esse nome, hein? Esses nomes são criados depois desses profissionais, mas eles construíam seus próprios lugares de trabalho, suas próprias ferramentas, seus próprios figurinos, suas próprias perucas, porque na época se usava muito. Enfim, eles tinham que dominar
toda a cadeia produtiva de montagem de um espetáculo. O circo sempre foi, mais do que o teatro até, um lugar muito aberto a qualquer tipo de contaminação, né? Porque a abertura para situações novas garantia que esse circo se diferenciava de um outro. Então eu lembro da minha infância de que um circo tinha um número com peruanos. Eu lembro que os peruanos apareceram uma vez e eram uma novidade, né, cantando músicas espanhol, tudo mais. Um outro circo apresentava essa questão do circo-teatro mais evidente, com uma qualidade técnica maior. Um outro circo tinha uma questão mecânica muito mais avantajada. Então, o circo sempre foi um lugar de acolhimento, né? Ao invés de um lugar de restrições, como algumas outras áreas. Essa constituição histórica que eu estou colocando, É, durante todo o século XIX, até mais ou menos 1950, a produção circense era misturada com tudo que de artístico estava acontecendo. Mas não é porque eles cantavam, só cantavam, dançavam, misturavam acrobacias, porque eles incorporavam, isso que você está falando, eles incorporavam, não copiavam só. Claro que copiavam, todo artista copia, mas copiavam, incorporavam, eram protagonistas de várias produções artísticas. Mas, além disso, eles incorporavam, Francisco, os artistas locais. Durante todo o processo histórico circense, na América Latina e no Brasil em particular, eu tenho muita certeza de afirmar que o palco, que eu chamo palco picadeiro circense, né? Então, o palco picadeiro circense foi um dos lugares privilegiados dos artistas adquirirem visibilidade. Porque você só vai adquirir essa visibilidade no Brasil, por exemplo, na década de 70 com a televisão, né? que vai disseminar nos lares. Mas até então, o teatro, ele tem teatro nas cidades, nos municípios, nos lugares, mas o teatro não viaja como o circo viajava. O teatro ele era mais fixo, né? Mas mesmo os teatros que tinham nas cidades, amadores ou não, e os teatros amadores eram muito feitos para os chamados mulatos, né? Alguns negros, mas a maioria de mulatos, nas cidades, o teatro de algumas cidades, porque não era a maioria que tinha, eram poucas cidades que tinham. Estou falando do século XIX, né? Mesmo até a década de 40, 50, é muito pouco. Então, esses artistas estavam dentro do circo. Alguns acompanhavam e alguns ficavam na cidade. Então, em toda a cidade, a incorporação de artistas locais. E outra coisa, eles tinham uma pesquisa incrível do que é que está se cantando nas ruas da cidade. O que é que está se cantando, qual é a piada local, qual é o personagem da cidade, qual o tema, porque eles incluíam na representação teatral. Né? Então, eles dançavam o que estava sendo dançado. Tem gente que considera isso um problema. Eu não considero problema. Eu posso não gostar hoje de um espetáculo terminar com um gorila enorme, ou aqueles tubarões shark lá. Né? Eu não gosto, é um gosto meu. Né? Mas não está lá à toa. Não está lá à toa. Então, eu não posso criticar isso de uma forma, porque eu estaria criticando o gosto do público, e isso não cabe a mim. Uma dúvida que eu fiquei. Tem um certo momento no seu livro, O Circo Teatro Benjamin de Oliveira, que você fala sobre o Teatro Nacional Argentino ter bebido muito do circo-teatro ou do circo, e eu não sei se é Podestá, quem que era a família que teria essa influência. E no Brasil,
e eu não sei se isso é antagônico ou se, na verdade, nos dois países aconteceu, havia uma disputa do bom gosto que era encabeçada pelos tidos grandes nomes do teatro nacional, enfim, o Machado de Assis, especialmente, era aquele crítico ferrenho, mas mesmo Arthur Azevedo, que fazia depois foi um escritor de revistas, né, que não seria exatamente um gênero considerado alto gênero teatral, eh, criticavam exatamente o circo. Houve diferença entre a Argentina e Brasil, ou seja, essa memória do circo foi mais apagada no Brasil do que na Argentina, ou isso não é real? Não, é real, mas porque a Argentina coloca na família Podestá quem criou o circo criojo, né? Então foram os Podestás que criaram, que foram os fundadores do circo criojo. O que é o circo criojo? É o circo dos nativos. Criojo eram os nomes dos nativos das colônias espanholas, né? Então é uma produção nativa, é uma produção da Argentina. No entanto, eles eram imigrantes também, porque a maioria que chega na América Latina é imigrante. E os podestás também eram imigrantes. Né? Então, mas o que acontece, Maria, é que eles chegam no final do 18, começo do 19, com todo esse caldo artístico. Eles também fazem teatro, eles também fazem acrobacias, eles também. O Podestá tem um momento em que, tanto que você tem hoje a questão importante, histórica, de que o Podestá é que cria o circo criojo. Mas o teatro criojo, mas o teatro no circo já existia. A representação teatral já existia. Né? Há uma... Por exemplo, o Podestá ele vai fazer uma representação de uma peça escrita pelo Eduardo Gutierrez, que é criojo, né? E que isso tem um marco muito emblemático na Argentina em termos da criação do circo criojo. Mas isso existia em 90% dos circos, entendeu? Eram esses corpos artísticos com toda essa multidão de fazeres artísticos. Podestá vem muito para o Brasil, e eles se associam em inglês, o Frank Brown, que é um clown, palhaço, e que depois vai se naturalizar argentino, e que mantém a questão da teatralidade, mantém essa questão. A questão do bom gosto é um debate que ela não acaba, né? Ela ia estar jovem, essa semana você já pode ler a questão do bom gosto. Na Europa, quando se constitui no início, no final do 18, começo do 19, esse espetáculo que vai se chamar Circense, você tem vários poetas, autores teatrais que vão estar trabalhando com circos, do Astley, do Hughes, de vários que vão... Porque quando surge essa ideia de um espetáculo que contém tudo, ele é um rastro de pólvora. Os grupos que já existiam vão se agrupando e daí a pouco vão se chamando de espetáculo circense. Então, eles já existiam. Nesse momento, uma certa elite intelectual, não econômica, né? Uma certa elite intelectual do teatro e dos artistas, né? Tem horror a esse espetáculo das feiras, dos teatros ligeiros, que eles vão chamar, taranã, está se constituindo em grupos circenses que, para eles, estão ocupando os palcos teatrais. Eles sempre ocuparam. Só que aí, agora, mas estão ocupando com teatro e animais. Sempre ocuparam os boulevards, os cabarés, os espetáculos de variedades dos teatros de variedade, tinham todos esses elementos artísticos que vão compor um grupo chamado circense. Então, a questão do bom gosto tem um autor teatral em Londres que diz assim, como é que estão se permitindo
os palcos teatrais ingleses serem invadidos pelos cavalos do circo, né? Só que podia não ser cavalo, mas tinha macaco, tinha cachorro, tinha urso, sempre teve. Só que a disputa de não se ter um teatro preservado era muito grande. Isso não é diferente na Argentina, isso não é diferente no Brasil. Isso sempre vai ter. Tanto que a gente trabalha com a ideia de que circo sempre foi transgressor, porque ele faz a mistura, ele incorpora todas as linguagens artísticas, e o debate dele não vai debater com essa intelectualidade, porque o público lota circo. E lota circo, seja sob toldo de algodão, porque até 1940, 30, 40 no Brasil, a lona era uma coisa muito cara, então eles mesmos produziam o toldo de algodão, iam lá e preparavam, né? Toda a iluminação, e mesmo com condições precárias, lotava. Porque, primeiro, o circo era a única coisa que chegava, e uma coisa que o Francisco fala que conheceu o teatro no circo, a quantidade de produção de memorialistas de algumas cidades que a gente consegue recuperar, que só conheceu o teatro no circo, né, é muito grande. Esta mistura, Maria, era muito complicada para os Machados de Assis e os Arthur de Azevedo, de alguma forma. Né? Então, o Machado de Assis ele tinha um problema com umas montagens no próprio teatro. Ele tinha um problema com umas montagens, por exemplo, aonde se ria com bandeiras desfraldadas, sabe aquela... E aí há até uma forma de conceituar isso, Maria, que é o seguinte: se você ri muito, você você não consegue ser sério. Assim, o rir demais não cria em você uma formação de costumes, de bons costumes, não cria em você a formação de... Hoje nós sabemos que rir é a melhor coisa para a gente não envelhecer, para a nossa pele e para a alma. Nós rimos o tempo inteiro, até das desgraças que nos acontecem. Isso é nosso, né? Nessa geografia que se chama Brasil também, né? Sim, sim, sim. Então, mas Maria, o Machado, ele tem uma peça, o Fantasma Branco, ele tem uma peça que ele vai assistir, que foi montado por alguém. E ele diz que é um problema, porque esse texto não é para se dar risada de gargalhada, né? Do jeito que o autor montou. Né? O diretor, não existia diretor, né? Quem fazia mise-en-scène. Então, do jeito que ele montou a peça, é uma peça que tem que ter um riso cínico, aquele risinho assim, né? Que te faz pensar. Então, e o problema do Machado é que essa peça também era levada nos circos. E lá no circo, então você não pensava, o público não pensava, porque era muita risada, bandeiras esfraldadas. Então, veja, essa questão do teatro com o circo, a disputa é o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é interessante porque, assim, mesmo Arthur de Azevedo, né, ou outros autores, ou outros intelectuais da época do teatro, dos jornais, escritores, autores e tal, é interessante porque quando você entra na vida deles, eles estão fazendo críticas. Eles não consideram o que acontece nos circos seja teatro. Porque teatro com T maiúsculo tem formas certas de ser representado. Então, teatro com T maiúsculo, na época, era Sarah Bernard. Que a maioria no teatro não entendia nada do que ela falava, porque ela vem falando francês. Mas o teatro, como circo, de formas diferentes, era o lugar de ver, ser visto, paquerar, atrair, fazer política, era tudo. Né? Era esse lugar. A gente tem um podcast anterior, que é um dos primeiros, aliás, quem estiver ouvindo, dá uma voltada nos podcasts para ouvir, que é muito interessante, que é sobre as pateadas no teatro,
e essa ideia exatamente que acontece na metade do século XIX, do teatro passar a ser um instrumento civilizatório. E aí essa coisa do gosto aparece muito fortemente. Essa pesquisa ela faz uma comparação entre o surgimento da polícia e o policiamento dentro dos teatros, em que certo público é expulso do teatro, certo público de negros, crianças, mulheres, animais. Então, é interessante pensar, até eu fiquei com essa curiosidade desses artistas negros no circo, e sem desmerecer a negritude do Machado, que a gente não pode esquecer, né? Mas é também um lugar de preconceito que leva os negros ao circo, ou não, os negros também estavam no teatro, dito elevado? Estava no teatro, estava. Os mulatos, os chamados mulatos, né, porque é um problema com esse conceito, os chamados mulatos eram os principais fazedores de teatro em cidades. Porque teatro, em algumas cidades, não era coisa de gente séria fazer. Então, você já tem aí a questão do preconceito com relação ao artista. Então, tudo bem mulato fazer. Mulato entre aspas, né? Tudo bem mulato fazer. Porque não é considerado gente séria. Né? Então, gente séria não fazia, não era todo lugar. Então, tem uma coisa do teatro, mas não é todo lugar que artista não é bem, não seja bem-vindo. Mas tem uma questão dos teatros que, quando você estuda a produção dos teatros, você encontra muita publicação nos jornais das 10 maneiras que tem que se comportar no teatro. Né? Regras de como se comportar, que vai desde as damas que vão com o chapéu alto, que cobre a visão, que não conseguem fazer, né? Desde os estudantes que ficam cuspindo lá de cima na cabeça das pessoas, e a questão dos negros ou animais. Mas escravo de ganho, escravo que vendia coisas, tal, ou que tinham conseguido a alforria, iam ao teatro, mas ficavam lá em cima, também se misturavam aos estudantes. E a coisa de bater os pés. Né? Então, quando eu vi várias vezes, pelo amor de Deus, essas são as 10 regras para se comportar no teatro. Aí, quando você vê isso, é porque não está tendo isso. Né? Quando você vê isso acontecendo, que necessita ter regras o tempo inteiro, né? Eles não falam pelo amor de Deus, mas estão falando pelo amor de Deus, isso tem que melhorar, né? Porque não está acontecendo. E aí você tem, Maria, eu vou chegar na sua pergunta, você tem uma questão muito de disputa naquele momento, dessa certa elite intelectual, que é a questão do tipo de público. Então, o tipo de público do teatro vai ao teatro com T maiúsculo, porque é lá que ele vai ser civilizado. Lá é que ele vai ter aprendizagem de costumes e de morar, da questão da moralidade. Né? O teatro tem função educativa. O circo não tem função nenhuma neste momento, porque você tem um público incivilizado, misturado, que tem direitos de gritar, de bater palma, de rir muito alto, né? Então, quando você vai entrando nas entrelinhas das falas, nas entrelinhas das fontes, você vai vendo que você tem o chamado incivilizado em qualquer lugar de teatro. E, principalmente, você tem, por exemplo, os teatros considerados ligeiros. Né? Os vaudevilles, os cabarés, os teatros ligeiros, a revista do ano, eram todos execrados por uma certa elite intelectual, inclusive Arthur Azevedo. Só que o Arthur Azevedo só conseguia comer e dar comida para os seus filhos escrevendo revistas. Não é teatro de revista, tá? É a revista do ano.
né? E a revista do ano dele eram maravilhosas, lotava, 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 e eram representadas nos circos também. Veja, quando os primeiros imigrantes artistas chegam na América Latina, eles chegam falando genericamente que representavam pantomimas, tá certo? O Chico falou de uma pantomima aí, só que ele assistiu, que eu fiquei surpresa, década de 80, mas veja, as pantomimas eram um nome genérico que eles chamavam. Depois eles vão colocando, é uma pantomima farsa, é uma pantomima farsa aquática, militar, dramática. Eles não têm problema. Eles não têm este problema. O Robinson Cardoso, que é do texto que eu gosto muito do texto dele, que está disponível no seu conteúdo, ele vai estar falando da pantomima e o melodrama nas feiras. Ele não está falando de circo. Ele fala no momento de circo, mas ele nos ajuda muito a entender que essa mistura estava dada em 90% dos artistas, né? Então é interessante porque quando você pega aí assim, há uma seleção de memória, inclusive dos circenses, de itinerantes, de que o que se representava no circo é o melodrama. Essa é uma produção de memória de 100 anos para cá, porque são os que estão vivos ainda, que começam na década de 20, 30 a representar melodramas, né? Mas não era só isso. Eu tenho um texto, o Circo Teatro e as suas dramaturgias, porque você não consegue, se você tenta definir qual é a dramaturgia do circo, escorre pelas mãos. Não tem jeito, porque é tão diversificada. Então, você tem uma hora que o Benjamin, não só o Benjamin, os vários circos, mas o Benjamin está no Rio e vai apresentar a flauta mágica. Sabe Deus o que é isso, né? Mas as pessoas entram em contato com as músicas e ele termina a flauta mágica convidando, porque é fevereiro, convidando grupos do carnaval do Rio de Janeiro, que ainda não é escola, para encerrar a peça. Você imagina uma intelectualidade teatral, o horror que é isso, pôr a flauta mágica junto com um grupo de carnaval. Bom, o circo lota. Gente, é o Zé Celso, né? Celso, eles são qualquer linguagem artística, mas a circense é sempre contemporânea ao período que está vivendo. Por isso que o circo contemporâneo hoje, para mim, é um conceito que tem que ser entendido. Eu vou chegar nos negros. Os negros, e é interessante você ler alguns autores, quando você chegar na parte do meu livro, eu cito bastante referência a isso. Os negros, os livres, alforriados e pós-abolição, eles se ligam muito à questão musical e teatral, e representações nesses teatros chamados ligeiros, não sérios, nos cabarés, nos vaudevilles, nas praças, e vários deles se ligam às bandas musicais. Tem um trabalho de uma menina muito lindo sobre as bandas, as bandas eram divulgadoras dos ritmos e musicais que existiam, que vai do clássico, o chamado clássico, ao chamado populares. Então, ela tocava desde Mozart até machixe, né? Tinha um leque, tango, modinha, e essas bandas eram compostas por muitos negros, e os chamados, entre aspas, mulatos, né? Eles se tornam artistas. Por quê? Porque eu não arrisco agora, rapidamente, trabalhar isso, mas porque é um lugar de presença marcante deles, entre outros, hein? Eu estou falando uma coisa. E, além disso, a presença negra no circo, eu acho que hoje é menor do que era antes. Estou falando de circo itinerante, não das escolas de circo, que amplia, ainda bem, amplia muito isso. A
A presença negra no circo, a primeira fonte que nós temos, e é da Argentina, de Buenos Aires, de um grupo circense que está pedindo autorização, esse momento lembra que nós não temos, somos proibidos de ter tipografia. Nós só vamos ter jornais, periódicos, a partir de 1825, depois da chegada da família real. Mas a Argentina já tem. A Argentina já tem uma produção de periódicos, jornal muito forte. Eles estão pedindo autorização. E esse grupo é um grupo que é comandado por um espanhol, né, que contrata um outro espanhol para ir dar aulas de teatro, de música, de acrobacias, para os filhos dele e para os escravos deles. Porque assim, o circense era escravocrata? Era. Porque ele está vivendo o momento dele. Ele era machista? Era. Era homofóbico? Era. É ainda? Alguns, com certeza. É tudo isso. Então, assim, esse espanhol, quando fala dos escravos, fala que os escravos se apresentavam no espetáculo dançando e cantando lundu. Quando você tem essa referência, você sabe, então, que esse grupo já tinha passado pelo Brasil, já tinha comprado escravo no Brasil. E vai para lá. E quando sai a propaganda do último dia do espetáculo, fala que eles estão voltando para o Rio de Janeiro. Entendeu? E essa troca é muito grande. Então, tem negros. Benjamin de Oliveira, quando foge com o circo, a cor da pele é uma questão forte no Brasil da questão da escravidão. Quando Benjamin de Oliveira foge com o circo, 3 meses depois ele já está se apresentando num trapézio simples. Então, essa é uma característica importante também, que uma das questões que eu acho que o Chico, ou você que colocou, da questão de passar para os saberes, de ensinar, quando você se incorpora ao circo, você tinha que ser artista. Por isso que o rompimento geracional da minha família é uma coisa, um rompimento, uma ruptura, né? Porque até 1950, 60, não tinha quem se incorporasse ao circo que não fosse ser artista. O Benjamin diz que, no caso dele, ele era artista, ele já era artista, ele já aprende o teatro, ele já aprende tocar violão, ele já aprende cantar, ele já aprende. Ele vai aprendendo. Essa é uma característica importante do que eu chamo do processo de socialização, formação e aprendizagem. Quando o Benjamin fala numa entrevista em 1948, ele diz que no circo que ele foge de Pará de Minas, ele já era artista, mas ele que limpava as bostas dos cavalos e comia na folha de bananeira. Eu não quero subestimar nada a questão da escravização. Eu sou antirracista, anti-escravidão, anticolonização, mas o meu pai também fazia isso no circo. Meu avô também fazia isso no circo. Tem muito negro no circo, antes do Benjamin. Então, e muitos negros que tocavam nessas bandas, porque essas bandas estão dentro do espetáculo circense, porque música ao vivo sempre existiu no circo do século XIX, e as peças teatrais, as pantomimas, a maior parte, não só no circo, nos teatros, eram musicais. Então, essa não é uma exclusividade do circo, como não era uma exclusividade dos teatros. Então, os musicais fizeram parte da história de diversos tipos de representações até a primeira parte do século XX. A maior parte das literaturas nacionais dos seus países foram representadas com o nome genérico de pantomima. Então, se você tiver curiosidade, Maria, olha no final do meu livro a relação que eu faço das pesquisas que eu fiz, das questões e a composição e a mise-en-scène. E o que você observa ali, que eu quero chamar a atenção, por último, é que a diversidade dos artistas locais estavam dentro dos circos. Então, é porque as pessoas não conhecem as histórias de música do Brasil. Então, se você pega Paulino Sacramento, Baiano, que são de origem negra, né?
Eles são tanto importantes para as montagens dos musicais do Arthur Azevedo e de outros, quanto eles estão trabalhando no circo. Baiano foi o primeiro ator que trabalha, que é cantor também, que trabalha na primeira montagem de circo da Viúva Alegre, que é uma opereta, em 1910. É forte isso, é muito emocionante mesmo na leitura do seu livro, porque, você compreende uma coisa Brasil, né, o que é que talvez seja uma coisa América Latina, mas que está lá com todas as relações e, assim, a gente não tem muito tempo, porque o podcast tem 1 hora e a gente para não é o tempo que a gente acredita que os ouvintes conseguem ouvir. Eu queria fazer uma última pergunta de curiosidade, que eu fiquei lendo, me divertindo e ligando para Cris Rocha, que trabalhava com Fernandinho Neves também, enfim, uma que também é de uma família de circo-teatro, Conheço. e rindo, nós 2 rindo, e eu lia trechos, enfim, maravilhoso. E eu fiquei com muita curiosidade do Cendrillon, que eu não sei se é assim que fala, que era uma pantomima bem divulgada, Da não é assim, bem Cinderela. bastante feita em vários lugares, que era a Cinderela. Como que era isso, Hermínia? Não, você consegue só sublimar o que é, né, Maria? Porque tem uma questão da. O circo está nas páginas dos jornais de propaganda o tempo inteiro em tamanhos enormes, né? Mas a crítica poucas vezes fala, e quando fala tem coisas boas, mas a crítica é feroz em alguns momentos, né? E o Cendrillon é muito engraçado, porque é a Cinderela, né? E aí eram os momentos mais das matinês, né? Então, eles incorporavam as crianças dos locais. Né? Então, é claro que propaganda você tem que tirar 9 fora, né? Porque era muito para criança, Sim. né? Então, tem momento que o circo, das propagandas de um circo, que fala que juntaram 100 crianças, né, para fazer o Cendrillon, né? E eles só entravam com os figurinos do que se imaginava que era isso, e eles construíam os figurinos para as crianças. É muito interessante isso, junto com as famílias delas, né? E aí tem um crítico um memorialista, mas que é muito interessante, que ele diz assim que essa questão do circense não ter preocupação com as misturas, ele diz assim que então terminava a peça com a Marselhesa cantada por um menino vestido de imperador da Inglaterra. E tinha outros, e os meninos eram reis, príncipes, as meninas princesas, princesas, né? As meninas eram só quase princesas. Mas aí eles cantavam, então eram reis e príncipes e princesas de países inimigas da França, e todos cantando a Marselhesa. Então, só que assim, uma coisa que, independente do gosto, o circense latino-americano eleva para conhecer esse tipo de coisa, né? E que marca muito na memória das pessoas. Então, o grupo espanhol com os escravos leva para a Argentina o lundu, mas trazem de lá vários estilos de música que eram cantadas. Então, você vai percorrendo o Brasil e cada momento esse espetáculo é um caldo de coisas. E o Tinhorão fala que se não fosse o circo, a gente não conheceria hoje vários ritmos musicais. E eu posso dar a experiência própria, porque no circo eu ouvia tango, ouvia milonga, ouvia os ritmos peruanos, e cheguei a ouvir, inclusive, acho que foi um dos mesmos lugares que eu ouvi a pessoa cantando músicas da Índia, da Ásia, porque tinham momentos, né, que o circo fazia coisas temáticas, e eu assisti isso em loco mesmo, quando eu era criança. E o circo-teatro, porque eu chamo de teatralidade circense, porque o circo-teatro faz parte de um conjunto de teatralidades.
né? Que são que acontecem nos palcos picadeiros. Então, o circo-teatro, aquele momento específico que encerrava o espetáculo com uma representação, ele adquire as características das épocas, né? De quem está escrevendo. Se você pegar o livro da Verônica e do Roger Avanzi, né, o Circo Nerino, tem descrições ali de peças, teto de, como que chama? De quente, de zinco quente, né? Tem gente que conheceu no circo. O Nordeste. Gato escaldado em teto de zinco quente. Tem gente que vai para o cinema, que vai para o teatro, que vai para a televisão, que vai para o rádio, só que fala da relação de peças e da relação com o teatro que começa a ter com o circo. Então, circo-teatro não é o civilizatório que o Machado de Assis, né, queria, mas tinha uma função. Né? E é esse o debate que eu coloco sempre, porque foi se descaracterizando, porque quando há uma diminuição significativa das lonas de circo na América Latina, no mundo, por conta das paradas, tal, várias razões. Mudança dos modos de organização do trabalho para dentro do circo, tal, algumas coisas. Então, diminui muito, e aí os circenses itinerantes vão procurando bodes expiatórios, porque o circo está morrendo, vai morrer, já morreu e tal. Circo-teatro foi um dos bodes expiatórios, porque está se fazendo a opção na época do circo tipo americano. Hermínia, eu proponho que a gente faça, daqui a um tempo, um segundo programa para falar dessas peças todas que você lista, não tô, enfim, mas fazer uma referência mais específica a isso, para a gente manter aí esse tempo relativo de 1 hora do podcast, com tristeza, porque eu queria, nossa, fora as coisas específicas que me dá vontade de perguntar no meio da leitura. A gente vai botar tanto o site do Circo Conteúdo, que era Circo em Tudo, para mim, muito bom. Quanto as referências referências de trabalhos publicados ou online que você falou. Chico, você quer finalizar, despedir de alguma maneira? Não, não quero que essa conversa termine. Porque mexe muito com a minha memória emotiva de infância e tudo mais. Mas é incrível analisar como a gente... eu não posso dizer assim genericamente, mas como você recupera as raízes, lembrando desses movimentos teatrais e circenses, né, do passado. Na minha cidade, o circo era uma situação muito importante, né? Apesar de eu morar numa cidade muito próxima a uma metrópole, né, que Hortolândia era próxima a Campinas, o circo era um dos únicos locais onde toda a comunidade se congregava de forma harmônica. Então eu tinha pobres e ricos, negros, brancos, evangélicos, católicos, todos iam ao circo como uma forma de convívio social aberto, né? O circo sempre foi um congregador desses movimentos. E ouvir essas histórias me lembra muito coisas do passado, e eu quero sim um segundo momento, o Circo 2, a missão, quero sim, porque vale muito olhar para esse passado e entender, a gente entende o Brasil através desses movimentos, né? Como a Hermínia falou já, né? O circo, ele é um reflexo do que acontece no contemporâneo, e nesse momento o circo do passado era um reflexo do que acontecia no social do passado. Por isso que eu chamo de passado vivo e não de passado morto. Entendeu? Exato, dinâmico, né? Você tem que considerar que é um passado vivo, né? Exato. Manfred se ouviu que o circo era agregador das diferenças. Eu gostei muito. Sempre foi, né? Não produzindo tanta desigualdade. Eu gostei disso. Sim. Eu também acho isso, mas você falou bonito. Hermínia, muito, muito bom, muitíssimo obrigada. Maravilhoso o seu olhar também, assim, agregando a história toda do circo, o seu olhar como historiadora, que é muito, muito precioso.
É isso, ouvintes. Eu gostaria de agradecer e dizer que a gente continua aí em busca de um teatro vasto, de um teatro que una as classes e que seja pluri. Agregador. É isso. Agregador. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.